Olá, irmãos, conforme prometido, nós estamos aqui no Instagram e no Facebook e vamos ter um diálogo sobre o Sermão do Monte. Eu havia comentado com vocês que nós iríamos passar a comentar e fazer algum tipo de exposição no grupo fechado no Facebook, grupo denominado Diálogos Bíblicos com Adson Lopes, e eu espero que vocês que não estão vendo ao vivo possam tirar um tempinho para assistir o vídeo numa outra oportunidade. Mas assista até o final e espero ser breve, porque nós vamos fazer vídeos mais curtos e com uma exposição bem simples para que seja de alcance da maioria de vocês. Nós estamos aqui pensando sobre o Sermão do Monte há muito tempo e eu vou fazer uso de um material que é de um pastor antigo americano, um pastor que foi líder da nossa igreja muitos anos atrás, já não está entre nós, mas ele deixou uma série de orientações e mensagens muito profundas, e essa série de mensagens sobre o Sermão do Monte é um material que se tornou um livro, né? Onde ele faz uma explanação a respeito de cada uma das bem-aventuranças. E nós queremos então compartilhar com vocês pequenos trechos e fazer alguns comentários sobre esta mensagem. Nós vamos tratar aí de ler, fazer a leitura de Mateus capítulo 5, versículo 3, e depois fazer uma série de comentários, né? A palavra, né, na verdade é um trecho, uma frase, mas ela é muito concentrada, né? Daí a gente tem pouco tempo para fazer essa exposição, porque o assunto envolve muitas formas de pensar, mas eu quero fazer um diálogo breve sobre o Sermão do Monte de uma maneira geral. Vamos conversar com vocês hoje sobre a primeira bem-aventurança, que diz lá em Mateus 5:3. Ele diz que bem-aventurados humildes, em muitas traduções traz a expressão pobres de espírito, né? Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito. A raiz da palavra no grego é pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quanto tempo você acha que levou para ele pregar aquele sermão? Quanto tempo você acha que Jesus demorou para falar isso, para explanar sobre aquele sermão da montanha e tratar cada uma das bem-aventuranças de forma separada? Como você acha que Jesus explicou o que é ser pobre de espírito? Talvez você tenha uma velha ideia de que deve deixar as pessoas o persuadirem a acertar o seu próprio destino, né? Essa é uma mecânica básica. Geralmente as pessoas acham que é uma persuasão, você deve aceitar o seu próprio destino e está tudo certo. Mas não é nada disso. Ser pobre de espírito é uma qualidade de espírito, né? Então vou fazer uma leitura aqui de um trecho e vou comentando. Dos pobres de espírito é o reino dos céus. Eles são pobres não por não terem sido ricamente dotados ou por não haver um fluir rico de Deus para eles. Eles são pobres de espírito porque não guardam nada para si, e no entanto deles é todo o reino dos céus. Eles não tomam o fluir de bênção e graça que vem para eles e represam para si próprios. O homem pobre de espírito é sempre pobre porque nunca acumula nada para si próprio. Tudo o que ele é e tudo o que ele tem está fluindo. Ele é pobre porque é apenas um canal. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, nós vamos começar aqui conversando sobre cada bem-aventurança, que na verdade a exposição do Sermão do Monte é para nós uma sequência de chaves para o reino de Deus,
E é a essência do Evangelho, né? Você sabe que a primeira aula que Jesus deu para os seus apóstolos, né, para os seus discípulos, foi o Sermão do Monte. Né? Não teve outra mensagem antes. Foi quando Jesus sentou e começou a abrir ali a caixa preta e fazer uma exposição de qual é a característica, né, de qual é a expectativa de Deus encontrar no homem para que esse tenha realmente acesso ao reino de Deus. Então as bem-aventuranças são qualidades no seu caráter, no seu espírito, que Deus planeja investir em você através de uma vida transformada em Cristo Jesus. Através do momento, a partir do momento que você se converte, pelo menos o evangelho que você deve estar recebendo conforme a Bíblia é o evangelho que transforma e muda a sua vida. Não é apenas um evangelho acolhedor, não é apenas um evangelho inclusor que aceita tudo, vale tudo, pode tudo, fica tranquilo. Não. O evangelho, em sua essência, é preparar pessoas para se tornar semelhantes a Deus. É devolver às pessoas uma característica e um atributo divino que foi perdido no Éden. Então você, meu amigo e minha amiga, você volte sempre e ore em cima do capítulo 5 de Mateus sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Porque a essência do evangelho mais puro, mais autêntico que você possa encontrar, só existe se esse evangelho começar no Sermão do Monte. Qualquer outro evangelho que inicia em qualquer outro lugar da sua vida, né, o evangelho cheio de promessas, o evangelho cheio de vitórias, cheio de bênção, o evangelho cheio de propostas, é um evangelho que tem como objetivo outros interesses que não sejam interesses do reino de Deus. Né? Então, as bem-aventuranças, elas tratam no seu caráter. Hoje nós vamos falar brevemente a respeito da bem-aventurança, que é a qualidade de ser humilde, o pobre de espírito, como diz a tradução original. Mateus 5:3. Sejam bem-vindos vocês que chegaram agora, né? E também pelo Facebook, no grupo, eu estou no grupo Diálogos Bíblicos com Edson Lopes, é um grupo fechado, não é uma mensagem que está aberta no meu perfil do Facebook, mas é uma mensagem no grupo fechado. O grupo se chama Diálogos Bíblicos com Edson Lopes, ok? Então, ele diz lá, dos pobres de espírito é o reino dos céus. Eles são pobres não porque não tenham sido ricamente dotados por não haver um fluir rico de Deus para eles. Então, não se trata de ser pobre porque a pessoa não tem recursos financeiros. Não se trata nada disso. Pobre de espírito são aqueles que não retêm a bênção para si, ele reparte. Ele está sempre sendo um canal de bênção para outras pessoas. Ele não represa o que ele recebe de Deus, seja uma bênção, seja uma vitória, seja uma alegria, seja um dom, seja qualquer outra coisa, um conhecimento. O pobre de espírito está sempre disposto a repartir o que ele recebe. Então, desta forma, ele acaba ficando sem nada, mas ao mesmo tempo ele tem tudo, porque o texto diz, porque deles é o reino dos céus. Então, vamos ver o que Deus realmente tem para nós com relação a sermos pobres de espírito. Qual é o oposto de ser pobre de espírito? Será que o oposto de ser pobre de espírito é ser rico de espírito? Não. O homem que é pobre de espírito é também rico de espírito. Dele é o reino dos céus. Ele tem tudo. Então a gente não pode dizer que um homem que é pobre de espírito seja um homem pobre ou não tenha riquezas em si. Ele tem todas as riquezas de espírito. Dele é o reino dos céus. Tudo é dele. Portanto, não podemos contrastar o pobre de espírito com o rico de espírito. Temos que contrastar o pobre de espírito com o forte de espírito, né?
O homem que não é pobre de espírito é alguém que tem um espírito arrogante. O homem que não é pobre de espírito, ele talvez tenha até uma fachada de humildade, mas ele é um espírito altamente arrogante. Ele não é suscetível ao ensino, ou seja, ele é soberbo, ele é prepotente, ele não se permite ser ensinado, né? É um homem impiedoso, que avança para conseguir o que pretende, custe o que custar, um homem obstinado, né? Então, talvez com essa fachada de humildade, o pobre de espírito consiga angariar votos se ele fosse um político. Talvez essa falsa humildade, essa fachada de humildade, faça com que ele se torne uma pessoa atrativa, né? Uma pessoa que consegue atrair pessoas, né? Um cara bem enturmado, um cara bem envolvido, tem essa qualificação, essa qualidade de penetrar nos lugares com facilidade, de estar sempre rodeado de muita gente. Tomem cuidado com isso. Geralmente por trás de uma pessoa que não se enquadra nesse versículo, né, de pobre de espírito, é na verdade uma pessoa muito prepotente e orgulhosa, né? Então, ele acha que tudo é dele. Então, é um espírito impiedoso que avança para conseguir o que pretende. Um espírito sensível que ofende, né? Um espírito de autopreservação que protege a sua imagem diante das pessoas, sempre procurando o primeiro lugar. Um espírito defensivo. Tudo isso é contrário a ser pobre de espírito. Como é difícil para um homem forte de espírito, né, um homem arrogante, entrar num caminhar com Deus profundo, né? É muito difícil um homem soberbo conseguir receber de Deus alguma coisa pura, né? Porque ele vai sempre tentar manipular para seus interesses, em prol de seus interesses. É muito difícil um homem forte de espírito entrar nesse caminhar profundo com Deus, porque o forte de espírito pode reunir 2 dúzias de pessoas e trazê-las para a igreja, pessoas boas e mansas que estão buscando ao Senhor, enquanto elas ficam se maravilhando. Que fantástico! O Senhor, forte de espírito que trouxe todas elas, já sumiu, deixando todos os mansos lá para arderem no reino, para herdarem o reino, né? Ser pobre de espírito significa ser desprovido de ego, que é diferente, né? Ao contrário de uma pessoa que não se enquadra nessa bem-aventurança, são pessoas que são egocentristas, né? Acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, né? Da sua barriga, tudo é dela, tudo tem que ser em volta dela, tudo é uma pessoa controladora, né? É uma pessoa impulsiva e demasiadamente chata, né? Uma pessoa dessa forma. Então, ser pobre de espírito é uma pessoa que não tem esse apoio do ego, né? Deliberadamente desprovido de ego, quase dedicado ao fracasso do ponto de vista humano, o mal sucedido segundo o conceito humano. Eu sei o que significa ser pobre de espírito e também sei o que é ser pobre. São 2 coisas diferentes. Você pode ser pobre em termos de recursos financeiros, em termos de socialmente falando, você é uma pessoa que se enquadra na classe pobre, né? Mas isso não significa que você não possa também ser pobre de espírito. Ao mesmo passo que você pode ser um homem muito bem rico, cheio de posses, mas ser pobre de espírito do mesmo modo. E também sei o que é ser pobre. Quando fui pobre, nem sempre fui pobre de espírito, pois em certas épocas eu protestava demais. Há conceitos humanos de sucesso e fracasso. Mas quais são os conceitos humanos de riqueza? Metais e pedras de vários graus de preciosidade, tecidos combinados com toques artísticos. Um pedaço de terra é considerado riqueza.
se for um bom tamanho no local certo. Um homem poderia ter apenas uma quadra de terra e ser muito rico, principalmente se for uma área no centro da cidade. Madeira e pedra podem ser montadas de várias formas, metais podem ser moldados em diferentes formatos e desenhos. Automóveis, máquinas, aparelhos de televisão. O que nós temos em Cristo não tem nenhum valor aos olhos do mundo. Estamos aí, ricos possuindo todo o reino dos céus, mas realmente pobres, porque o mundo não considera importante o que nós temos. Então aqui é um resgate daquilo que realmente a palavra de Deus chama de riqueza. Quando Jesus diz lá, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corrói, tudo consome, mas ajuntai um tesouro no céu. A tradução do tesouro ali é riqueza. Então existe valores ambíguos. Você pode ser que o mundo considere, tenha uma consideração, porque o mundo tem conceitos para vários segmentos da sociedade. Há um conceito e um padrão de beleza, há um conceito, um padrão de importância, há um conceito, um padrão de riqueza. Então, os padrões que o mundo dita, muitas vezes pode confundir a mente das pessoas por acharem que os padrões do mundo é que devem ditar a vida que você leva na sua fé. Então, às vezes, as pessoas podem pensar, o irmão é muito pobre, mas pode ser que ele seja uma pessoa que não seja abençoada. Existem essas questões, as pessoas, porque passar alguma necessidade, em algumas igrejas a pessoa ela está ou em pecado, ou ela não é uma pessoa abençoada, né? Então, na verdade, o padrão do mundo para a riqueza é diferente do padrão bíblico. Isso nós precisamos entender. Nós temos uma promessa, né? E ser desprovido de ego é ser pobre de espírito. Então, quanto mais ego você tem, quanto mais ego você tiver, quanto mais ambição no mau sentido, quanto mais orgulho, né, você tiver, mais longe você estará dessa bem-aventurança, que é uma frase só em Mateus 5,3. O pobre de espírito não busca o seu próprio interesse. Em um certo sentido, ele é pobre no seu espírito porque está sempre dando para o corpo. Ele não tem nenhuma atitude que aponte as coisas como sendo suas, ou seja, o pobre de espírito pode levantar uma igreja, um ministério. O pobre de espírito ele pode criar uma rede de igrejas internacional, mas ele não vai desenvolver no seu coração o sentimento de posse daquela obra, porque ele sabe que ele foi apenas um canal, um instrumento de Deus, né? Por isso que às vezes o texto se confunde com humildade e pobreza, ou seja, o texto em Mateus 5,3 ele fala, bem-aventurados os humildes ou os pobres. Nas traduções por aí tem essas diferenças, você vai encontrar em algumas traduções, está escrito bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito em outra tradução. Mas no grego as duas palavras estão muito próximas, a humildade com ser pobre de espírito. Então é o que acontece quando uma pessoa é pobre de espírito. Ele não busca seus próprios interesses, ele não tem nenhuma atitude, nenhum sentimento de posse das coisas que estão na sua mão. Ele está sempre pronto para repartir, para se derramar, para doar e para se dedicar em ajuda, como o bom samaritano, né? O bom samaritano é um bom exemplo de um homem pobre de espírito, né? Que foi ali, curou, ajudou a resgatar um homem ferido, hospedou lá num hotel, pagou a conta e nem quis saber, não quis propaganda, não quis saber de nada. Foi embora de cabeça erguida. O pobre de espírito é um homem que tem dado sua vida para enriquecer o seu irmão, né? Para ver a sua vida tornar-se uma extensão do corpo, uma extensão de Cristo. Mas, por outro lado, dele é o reino dos céus.
O pobre de espírito perdeu o desejo pela identidade pessoal. Tudo o que ele deseja é ser uma extensão de Deus, uma extensão do Senhor. Isso que significa que todo homem no corpo de Cristo é uma extensão uns dos outros e de Cristo. E que Cristo é uma extensão deles, ou seja, o homem que é pobre de espírito, o que ele mais deseja é perder a sua identidade pessoal. O pobre de espírito não quer ser levantado como um grande nome, como uma pessoa importante. O pobre de espírito não deseja fama, não deseja notoriedade, né? Não deseja um lugar de status na mídia. O pobre de espírito não tem relação de prazer nenhuma com essas coisas, né? O pobre de espírito ele está focado na exaltação do Cristo através da sua vida. Ele perdeu essa identidade, o desejo da identidade, ou seja, aquele que perder a sua vida, acha lá, não é? Então ele está conseguindo entrar na visão de reino anunciada por Jesus, né? Coisa que talvez o evangelho moderno não esteja conseguindo fazer na sua vida. Então tudo que ele deseja é ser uma extensão de Cristo. Nós somos extensão, nós somos o corpo de Cristo, os pés do Senhor andando na terra. E se de fato vivemos em Cristo, então as nossas obras precisa denunciar que verdadeiramente estamos em Cristo. O fruto que nós produzimos deve denunciar, ou seja, deve evidenciar que nós estamos vivendo totalmente entrelaçados e aliançados com Cristo Jesus, não é? Então eu não vejo possibilidade alguma disso que está sendo apresentado por aí, né? Desse evangelho barato, desse evangelho mercantilista, desse evangelho de negócios, né? Esse evangelho de resultados, que se tornaram, na verdade, microempresas com grandes eventos. Não vejo, né? Não vejo possibilidade desse tipo de evangelho combinar com o evangelho que Cristo anunciou para os seus discípulos no Sermão do Monte. Na verdade, há algo de lindo em se observar as verdadeiras riquezas. Como é lindo e como é valioso neste mundo um homem e uma mulher com um só espírito. Ele sente que a mulher é uma extensão de si mesmo e em certos momentos ele se vê como uma extensão dela. Eles são verdadeiramente um só ser. É como ter mãos extras para carregar, um coração extra para sentir. Eles são extensão um do outro, parte um do outro. Então, quando você consegue iniciar um caminhar com Deus dentro dos princípios do Sermão do Monte, isso funciona como um remédio para a sua vida toda. Você vai começar a entender o que é renúncia. Você vai começar a entender o que é desapego. Você vai começar a entender que o que tem valor, na verdade, é o que é espiritual. Você vai começar a compreender que até a sua vida conjugal, se a sua outra metade estiver no mesmo sentido, no mesmo ritmo, e absorvendo e se alimentando desta mensagem, essa mensagem ela consegue alinhar os corações, alinhar as almas e os espíritos das pessoas para que elas sejam um. Essa mensagem ela promove unidade. É que ele está dizendo aqui. Uma pessoa ela vai sentir que o seu parceiro, a sua esposa, o seu marido é parte de si mesmo, né? É uma extensão de si mesmo. É como se a pessoa tivesse mais de 2 braços, mais de um coração, né? Eles são um. São a extensão um do outro. Até no seu casamento, uma mensagem como essa pode fazer efeito. Se você compreender a riqueza dessa mensagem, dessa bem-aventurança, o que é ser pobre de espírito, porque seu é o reino de Deus. Há um amor misterioso e implacável que se entrega à vontade do Senhor e a persegue agressivamente.
Isso pode não parecer uma definição do pobre de espírito, mas é isso que há dentro do pobre do espírito, né? Um amor misterioso e implacável para se entregar plenamente à vontade de Deus. É isso o que há dentro do coração de um homem pobre de espírito. Nós estamos aqui no Facebook, numa página fechada que eu criei, chama Diálogos Bíblicos com Edson Lopes. Estamos conversando esses dias sobre o Sermão do Monte. Nós estamos destrinchando o Sermão do Monte, uma por uma das bem-aventuranças. Hoje nós estamos na primeira, que é bem-aventurado os humildes, ou em outra tradução, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Em Mateus 5:3. E você vai poder acompanhar essa mensagem e tirar o proveito que você puder dessa pequena mensagem que já estamos terminando. Então, o pobre de espírito não conjuga com o egocêntrico. O verbo ser humilde, o verbo ser pobre, significa se esvaziar de si mesmo, da sua própria vontade. Então, a essência do evangelho que foi anunciada por Jesus aos seus discípulos, ela percorreu um bom caminho até o evangelho se espalhar sobre toda a terra, mas dentro do mundo moderno que nós vivemos, a essência do evangelho de Cristo tem sido diluída por outros interesses de pessoas, pastores e outros grupos cristãos que têm surgido, mas que não têm dado a mesma ênfase ao poder e à profundidade da palavra. É por isso que eu vou sempre dizer, você quer entrar no reino de Deus? Passe lá no monte novamente, passe lá, dê uma passadinha no Sermão da Montanha, porque essa foi a primeira aula que Jesus deu aos seus apóstolos, não é? Jesus não fez um grande discurso, ele entregou para os discípulos chaves para acessar o reino de Deus. Essas chaves tinham como propósito transformar o caráter deles, expor o coração deles a todo tipo de orgulho, de arrogância, de soberba humana, para que o caráter e a natureza de Jesus pudesse tomar conta e possuir a vida deles, e assim eles se tornarem extensão de Cristo sobre a terra, e assim eles se tornarem os propagadores da palavra de Deus, e assim eles se tornarem braços e pernas e bocas de Jesus sobre a terra. E é o que nós precisávamos estar fazendo, né? Não estar somente no conforto das nossas igrejas, não só apenas ser crente dentro das nossas igrejas, mas realmente ser crente, ser luz e dar um bom testemunho em qualquer lugar que nós estejamos, né? Isso se vamos fazer valer o poder dessa palavra dentro dos nossos corações, se vamos dar crédito a este evangelho de Cristo que foi pregado lá no Sermão do Monte, né? Então, nós já demos aqui as características, né, do oposto. Qual é o oposto, né, do ser pobre de espírito? O oposto disso é exatamente aquilo que Deus rejeita e Deus repudia, que é a soberba, é a arrogância, é a presunção, é a prepotência. Todas essas coisas, né, são antagônicas ao princípio do Sermão do Monte, que é a primeira bem-aventurança que nós estamos falando hoje. Nós estamos aqui conversando, dialogando, trocando uma ideia sobre as bem-aventuranças, e estamos aqui ministrando para o Facebook, num grupo fechado que eu tenho, e acabei ligando aqui também no Instagram, para aqueles que quiserem ouvir aí a mensagem. Sejam bem-vindos, um beijo para todo mundo, obrigado pela presença. Então, vira e mexe, nós precisamos voltar ao Sermão do Monte. E nós trazemos aqui uma mensagem baseada no livro do pastor John Robert Stevens, que é o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, ele vai esmiuçar e detalhar cada uma das bem-aventuranças. E hoje nós estamos exatamente na primeira, Mateus 5:3, para você que chegou agora. E nós estamos aqui já perto de encerrar, porque eu prometi que nós iríamos ser breve. Então, há um amor
misterioso e implacável que se entrega à vontade de Deus na vida de quem é pobre de espírito, né? Esse amor te persegue agressivamente, é uma coisa que você não consegue controlar. É um desejo de se entregar, é um desejo de exaltar a Cristo, é um desejo de adorar, e é um desejo de repartir. É uma característica básica do pobre de espírito. É um desejo de repartir o que tem. Ele não retém nada para si. Nenhuma bênção, nenhum dom, nenhum mérito, nenhum carisma, nada. Nenhum conhecimento. Tudo o que chega às mãos de um homem pobre de espírito, ele se esvazia logo, porque ele sai repartindo, não é? É antagônico ao o homem orgulhoso, soberbo, presunçoso, o arrogante, né? Essas pessoas geralmente elas desenvolvem sentimento de propriedade das coisas de Deus. Elas se sentem mesmo donos da igreja. Elas se sentem mesmo autor da obra de Deus, né? Então, se o camarada lá resolve abrir uma igreja, né, com o tempo isso vira um grande negócio, o camarada logo vai se sentir o proprietário da igreja, né? Então, na Bíblia não tem nada disso, né? Quem é o cabeça da igreja é Cristo, a igreja é dele. Ele falou, a minha igreja, então a igreja de Cristo, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja só tem um dono, assim como só tem um cabeça. Nós estamos buscando ser pobres de espírito, nós estamos mergulhando, imergindo nas bem-aventuranças, porque nós queremos nos livrar dessa carga doentia, religiosa, maligna, que paira na sociedade moderna e muitas vezes dentro da igreja. Um evangelho totalmente distorcido, um evangelho totalmente manipulado, que leva as pessoas a criarem outro tipo de relação com Deus, e muitas vezes uma relação comercial e mercantilista, né? Uma relação de barganha com Deus, né? E nós precisamos resgatar o evangelho em sua essência. O pobre de espírito, ele é implacável no amor, né? Ele se entrega à vontade do Senhor e persegue agressivamente a vontade de Deus na sua vida. Este homem não tem nada em si mesmo. Ele é pobre porque está sempre dando a vontade de Deus ao corpo, sempre se doando ao corpo de Cristo de alguma forma. Há uma característica de espírito, né, no homem que tem essas qualidades. Por quê? Porque as bem-aventuranças, elas vão como se fosse marcar o seu coração, a sua alma, o seu espírito com uma qualidade. É como o fruto do espírito, né? Ele está te dando qualidades no teu espírito que você não tem, né? O fruto do espírito, né? Aquele gozo, paz, longanimidade, domínio próprio, temperança, aquelas coisas que você já conhece, aquilo lá na verdade é a natureza de Cristo sendo implantada em você, né? Porque nós estamos perdendo a nossa natureza humana e carnal para recebermos de Deus uma natureza divina. E o modelo é aquela bem-aventurança, as bem-aventuranças e o fruto do Espírito. Quando você recebe a natureza divina, você começa a praticar a bem-aventurança. Você começa a andar em humildade. Você começa a andar em mansidão. Você começa a sentir um clamor, né? Você começa a se compadecer pela necessidade dos outros, né? A igreja moderna nunca foi próxima do que era a igreja primitiva, tanto nos dons como no cuidado uns para com os outros, porque a igreja primitiva era uma grande família. Ela não era um prédio onde as pessoas se reuniam socialmente para se sentirem acolhidas, né? Na verdade, os cultos, né, na igreja primitiva se chamava festa ágape, a festa do amor. No passado, a igreja nunca deu ênfase à logística, ao lugar geográfico, né, à estrutura do prédio. A igreja do passado, ela dava ênfase à qualidade de vida das pessoas. Então Deus estava sempre preocupado com
a vida das pessoas. Ela está preocupado, Deus está preocupado com a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas. E para isso, a igreja precisa se relacionar como uma família, porque reino é relacionamento. Então, quando a igreja passa a ser apenas um lugar social que você desenvolve uma frequência aos finais de semana, você começa a perder a essência. Então a mensagem já não te alimenta mais e você já não vive pela palavra. Você escuta a palavra, mas a palavra já não provoca mais no seu coração aquilo que deveria. E porque talvez a palavra nem esteja sendo ministrada mais com tanta autoridade assim, né? Mas ser pobre de espírito pode talvez resgatar a sua sensibilidade e renovar o seu caminhar com Deus. Ser pobre de espírito significa perder o medo do homem e, portanto, o medo das consequências, né? Ser pobre de espírito, você cria coragem, você passa a se tornar um homem livre de medos, medos do porvir, medos da circunstância, fica tentando já antecipar um sofrimento que é de uma coisa que ainda não aconteceu, medo do futuro. Hoje, então, em tempos de pandemia, o que mais se tem são pessoas preocupadas com o dia de amanhã, não é? Então nós estamos esquecendo o básico que Jesus ensinou para os seus discípulos. Não vos ser uma pessoa organizada. Quando você tem organização, principalmente nas suas finanças, isso é bênção para a sua vida. Mas você pode, por circunstância, perder algum controle. Sei lá, se envolve numa dívida, perde um negócio, é mandado embora do emprego e aí você não consegue honrar com seus compromissos. Isso pode gerar em você uma ansiedade a tal ponto que você perca de vista o poder da palavra que você tanto pregou, tanto escutou e tanto diz que viveu. Então é mais do que nunca é hora de você voltar ao Sermão do Monte. Vira e mexe, a gente precisa dar uma passadinha lá e rever alguns conceitos, ok? Então que essa mensagem de hoje possa ser a introdução daquilo que nós vamos continuar fazendo talvez uma vez por semana. E se você não conhece a minha página lá, o meu é um grupo fechado que eu tenho lá no Facebook, e essa mensagem está sendo enviada ao vivo para lá agora, porque a mensagem ela fica lá gravada lá, e quem não está lá ao vivo agora assistindo vai poder ver uma outra hora que tiver mais tempo. Aqui no Instagram, não sei se perde, eu não costumo fazer live no Instagram, mas se você quiser dar uma olhada lá no Facebook, tem uma página que se chama Diálogos Bíblicos com Edson Lopes. E aí é só pedir o convite que a gente aceita você lá, ok? Deus abençoe vocês e a gente se vê na continuidade da mensagem sobre o Sermão do Monte. A gente se vê por aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.